Você compraria uma ação simplesmente porque alguém falou que essa ação ela iria subir? Eu estou lendo um livro que ele está fazendo eu pensar bastante a respeito disso. E esse livro é esse aqui, ó. Faça fortuna com ações antes que seja tarde, de Décio Banzin. E, Ricardo, quem foi Décio Banzin? E Décio Banzin, ele foi um jornalista econômico que escrevia para o Gazeta Mercante, escrevia também para o Balanço Financeiro, e ele também trabalhava na Bolsa de Valores também, com compra e venda de papéis naquela época que a Bolsa era bem conturbada, com todo mundo gritando, pronto. Ele trabalhava naquela época ali, na Bolsa, então é um homem que tem bastante experiência, principalmente no início da Bolsa de Valores, quando ela começou a pegar ritmo aqui. E esse livro, ele traz muita experiência, para ser sincera, pessoal dele, de como foi que ele desenvolveu os métodos dele na Bolsa de Valores e também com experiências de pessoas próximas a ele. E o que é que eu estou aprendendo com esse livro, tá? Eu ainda estou na página 70, tá, pessoal? Não li ele todo, ainda não li esse livro todo e gostaria de trazer um pouco do conhecimento que eu estou adquirindo com esse livro e passar um pouco dessa informação para vocês. Aí você me pergunta, Ricardo, você gosta muito de leitura? Você sempre é uma pessoa que lê muito livro? Tem um bocado, vejo que tem alguns livros atrás de você, tem livro na sua mão, tem livro até na minha outra estante ali também. Mas deixa eu te falar um pouco a respeito, antes de falar do livro, deixa eu te falar um pouquinho a respeito de mim. Eu era uma pessoa que odiava a leitura. Misericórdia, como eu odiava a leitura. Eu não aguentava nem ver um livro. Quando tinha, na época da escola, quando eu ia muito para a escola, eu era aquele aluno que ia para merendar, arengar com os outros e brincar. Era só essa a minha vida quando eu ia para a escola. Aí eu me enturmava com quem era mais inteligente do que eu, porque aí eu filava a resposta dele nas provas, principalmente. Então foi assim durante um tempo até eu realmente começar a me desenvolver um pouco mais. Mas eu geralmente era horrível na escola. E como foi que eu conheci a leitura? Tinha um professor que eu não gostava desse professor, porque esse professor era de literatura. Menino, que professor chato. Mas ele era chato para o bem, pô. Ele queria ver o bem do aluno, ele forçava o aluno a ler, a tentar desenvolver. E eu não gostava disso. Eu era preguiçoso pra caramba pra isso. Negócio de leitura, misericórdia. Aí ele fez uma vez, eu lembro até que eu até comentei isso também com minha esposa, que ele fez com que a gente lesse um livro. Não, ele pediu pra gente ir na biblioteca, escolher um livro e fazer um resumo total desse livro. Naquela época não tinha muito negócio de internet para fazer um resumo do livro tal. Não tinha isso não, tá? Tinha que ler mesmo tudinho. E eu fui na biblioteca, eu acho que eu passei uns 45 minutos procurando o menor livro que tinha. Pra você ter noção de como eu era. Eu tava procurando o menor livro que desse, que tivesse um máximo de gravura para não ter muita leitura para eu ter que fazer. E esse livro foi um livro da Segunda Guerra Mundial, se não me falha a memória. Foi um livro bem pequenininho, rapaz. E eu tinha tanta gravura nesse livro, quase parecia um gibi, o livro. Aí eu fiz esse trabalho a respeito desse livro. Ele percebeu que meu irmão, você pegou o menor livro da biblioteca. E realmente eu era esse tipo de pessoa, pessoal. E como foi que eu vim conhecer realmente a leitura e ver que isso era bom pra mim? A minha esposa, ela sempre foi uma pessoa muito boa na escrita, em fala, tudinho. E eu me sentia mal por escrever mal, por falar mal. Você não sei se você já percebeu, eu erro muito nome, eu erro muito escrita, sempre fui péssimo com isso. E ela pegou, me deu um livro. E para agradar a ela, eu fui ler esse livro. Esse livro, o pior é que eu nem tô com esse livro aqui. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Deixa eu pesquisar aqui o nome dele para eu falar o nome certinho. Não sei se é Quem Mexeu no Meu Queijo, ou é Como Sair do Labirinto. É ele mesmo, Quem Mexeu no Meu Queijo. Quem Mexeu no Meu Queijo. Caramba, esse livro, eu sempre tive a ideia de que livros era para simplesmente você ter que estudar. Você tinha que ler o livro e estudar para poder entender. Eu nunca pensei que a leitura de um livro ele fosse para desse uma história para você, que você ficasse empolgado como se fosse um filme. Eu nunca pensei nisso, para ser sincero. E isso já eu adulto, já trabalhando já. Aí ela me deu esse livro, eu comecei a ler esse livro para tentar agradar ela, né?
E caramba, eu gostei demais desse livro. Eu gostei muito desse livro, que conta a história até de dois ratinhos que o queijo que eles consumiam no labirinto, ele saiu ou foi retirado no dia que eles dormiram. Quando acordou, o queijo já não estava mais lá e eles tinham que procurar e se virar. E foi a maior guerra, porque um queria ficar acomodado e o outro queria buscar a melhoria dele. Então, foi um livro que eu gostei muito de ler. Também comprei até a cópia dele, que eu acho que a cópia dele tá aqui. Tá aqui, ó, Como Sair do Labirinto. É o segundo livro dele, né, que é a continuação. Então, eu gostei bastante dessa leitura. Então, eu percebi que, poxa, livros, eles têm muito conhecimento para passar. E, assim, quando eu comecei a realmente desenvolver, para querer aprender mais, querer desenvolver como pessoa, como melhorar a minha vida, eu percebi que a leitura é um dos meios que vai fazer com que eu consiga abrir a minha capacidade de entender, de explicar e de falar bastante coisa. Então, vamos voltar agora para esse livro, tá? Eu já estou falando de outro livro que não tem nada a ver agora, mas era uma ideia que eu queria passar para vocês, tá? De quem eu sou, de como eu comecei a ler, de como eu comecei a entender livro. Aí, Ricardo, e o que foi que você achou interessante nesse livro para você ter comprado ele? Simplesmente o nome. Foi, simplesmente o nome. Faça fortuna com ações. Eu queria começar a investir e esse livro aparentava ser um bom começo para entender, né? Essa dinâmica do jogo que eu tava querendo entrar e explicar para outras pessoas também. Então eu comprei esse livro e comecei a ler ele. E ele tem algumas ideias sim muito top, tá? Mas só que ele passa bem lá atrás, tá? Da Bolsa de Valores, quando ela ainda era naquela gritaria, naquele galpão, com todo mundo querendo comprar e vender papel ao mesmo tempo. O que eu posso tirar, o que a gente pode tirar de ideia daqui desse livro são as experiências pessoais de cada pessoa aqui. No caso de Décio Banzin, foi ele que escreveu esse livro, tá? Foi o único livro que ele escreveu até. E ele passa algumas informações pessoais dele que servem para hoje ainda, para o dia de hoje. Uma delas que está aqui, que eu gostei muito dessa fala dele aqui, ó. Uma das vezes que ele perdeu dinheiro na Bolsa de Valores foi quando ele estava escutando uma pessoa que aparentemente conhecia ele, dizendo que uma empresa era muito top e poderia subir a qualquer momento e que o preço que ela estava ainda estava muito barata para a quantidade de patrimônio que a empresa tinha. Então, ele, acreditando nisso, colocou uma boa parte do capital dele nessa empresa. E ele colocou praticamente todo o patrimônio dele acreditando nessa suposição. E, após um tempo, a empresa simplesmente faliu. E ele perdeu praticamente todo o capital que ele tinha comprando esses papéis. E a primeira lição que ele passa a respeito disso vou até ler aqui, tá bom? Decidi que daí por diante jamais voltaria a comprar qualquer ação com base em suposições ou fatos não comprovados. Bom, isso daqui ele é muito bacana, por quê? Ricardo, como é que a gente pode trazer isso para o dia a dia? Para os dias de hoje. Os dias de hoje, pessoal, nós temos bastante informação de vários tipos de pessoas, que algumas podem estar com boas intenções ou más intenções, mas como saber realmente nos dias de hoje, não é? Então, temos Instagram, temos TikTok, temos Kuai, temos o próprio YouTube também. A gente tem bastante formas de conhecer informações, de ter informações. E talvez ela possa dar aquela informação, digamos assim, vamos botar aqui um exemplo de compra tal empresa ela está muito barata agora e ela vai subir, ela vai disparar daqui a alguns meses. Qual é a pergunta que você tem que fazer nesse momento? Primeiro, a empresa, ela está gerando lucro? Como é que ele sabe dessa informação? Será que essa informação é verdadeira? A empresa, ela tem um bom patrimônio, ela está saudável, ela tem muita dívida, ela paga bom dividendo. Então, são algumas perguntas que nós temos que fazer, analisar e não simplesmente ir porque alguém disse que aquela empresa ela vai subir ou não, tá bom? É uma das dicas que ele dá, né? Tanto que ele fala isso, que nunca mais ele vai comprar por suposição de alguém dizer que a empresa vai subir. Ele não vai mais comprar desse modo. E essa é uma das primeiras lições, tá, que tem nesse livro, que ele ensina, que aconteceu com ele, tá bom?
E a segunda coisa também que ele fala bastante, e ele buscava bastante, depois desse aprendizado, de dividendos das empresas, tá? Ele sempre analisava bastante isso, porque não fazia sentido para ele comprar uma empresa que não estava dando dividendo, tá bom? Era como se comprasse uma empresa esperando que alguém tivesse disposto a comprar e a pagar o preço muito maior para poder valorizar a ação. Na base de Décio Banzin, a empresa ela tinha que dar 6% de lucro ao ano, tá? Isso talvez hoje já seja diferente, a contagem, porque o tempo mudou, os pontos da bolsa aumentaram bastante. Naquela época se tratava de 12 a 18 pontos percentuais, hoje a gente está em 166, então aumentou bastante, então pode ter mudado talvez esse cálculo para poder analisar o dividendo de uma empresa. E ele explica também que muitas pessoas elas foram com muita sede ao pote no início da Bolsa de Valores. Ele teve alguns conhecidos que venderam fazenda, venderam carro, pegaram todas as economias para poder ir para a Bolsa de Valores e perderam tudo, acabaram perdendo tudo. Alguns chegaram a cometer suicídio, outros quase enlouqueceram e quase cometeram também suicídio. Então, a gente pode trazer isso para os dias de hoje, de que a gente não pode estar com muita sede ao pote para poder, vou investir, vou ficar rico ainda esse ano, vou investir. Não. É por isso que eu sempre digo, eu acho que em todos os meus vídeos eu falo que o pensamento para um investidor, eu acredito, tá, como iniciante de investimento, eu acredito que o pensamento principal seria investir para o longo prazo. Pensar sempre num futuro, que o futuro ele pode ser bem melhor. Se você for analisar a maior parte das empresas em geral, se você colocar num curto período de tempo, vamos botar aqui de um ano, algumas empresas elas podem ter caído bastante de patrimônio, algumas podem ter subido um pouco, mas quando você coloca em 10 anos, após 10 anos assim de visualização do gráfico daquela empresa, você vê que geralmente elas valorizaram com o tempo. Você vê que acontece isso. Muitas pessoas elas acabam investindo mais, a empresa ela investe mais em crescimento, em desenvolvimento para os produtos dela. Então, eu acho que o investimento ele tem que ser sempre em longo prazo, principalmente nesse ramo que a gente está tentando conquistar a nossa liberdade financeira, tá bom? Esse vídeo ele foi um pouco mais estranho, para ser sincero, do que eu realmente trago, tá? Mas eu ainda estou aqui na página 70 desse livro e eu vou trazer sempre que houver alguma ideia legal assim, eu vou tentar trazer para poder trazer um pouco mais também de conhecimento, para mostrar para vocês também como eu estou adquirindo conhecimento para poder falar nos meus vídeos, tá bom? É isso que eu queria estar passando para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá, da ideia que foi passada aqui do livro e comenta se você já leu esse livro, do que você achou dele, caso você tenha lido. E se você gostou desse aprendizado, né, desse pequeno trechozinho que ele passou, que pode ser bacana para a gente estar adquirindo um pouco mais de experiência, tá bom? E sempre que houver uma informação nele que seja bacana para nós que somos iniciantes, eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá? O cachorro aqui me desconcentrou. Então, desculpa, tá, pessoal? Tô gravando aqui no meu quarto, aí vizinho passa, fala, liga o som, o cachorro late e acontece isso. Mesmo com o negócio aqui de retirar ruído, mas eu acho que ainda pode passar alguma coisa. Então, obrigado, pessoal, por ter ficado até aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá bom? Dá essa força para atingir esses 1000 inscritos, primeiros 1000 inscritos, tá bom? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.